Alô, amigo internauta, Portal Sustentabilidade, aqui na Flix TV. E hoje vamos falar sobre cosmética, saúde da pele, saúde do ser humano como um todo. E para dar dicas, informações de última geração sobre esse tema, está aqui em nossos estúdios o Dr. Rafael Ferreira, que é cosmetólogo. Rafael, obrigado por ter vindo. Obrigado você pelo convite, Roberto, de estar aqui com você, com o pessoal aí em casa, para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse universo a qual encanta tantos, que é o cosmético, e as técnicas e recursos. E olha, gostei muito do que você falou. Cosmética correlaciona à saúde. É isso daí mesmo? Isso mesmo. Sobre saúde, tanto no campo psicológico também, né? Sim. Porque recupera a estima, quanto no campo da saúde física. Com certeza. Tanto São dois ramos. Os dois têm que ser bem abordados. A Organização Mundial de Saúde deixa bem claro que o bem-estar, né, a saúde compõe o estado físico e emocional. Então a gente precisa trabalhar nas duas áreas para realmente conseguir atingir a saúde, uma vez que o cosmético interage com o órgão, o maior órgão do nosso corpo, que é a pele. Que é a pele. Mas normalmente as pessoas sempre se preocupam com a face, né? Que é a fotografia da alma do ser, né? E Quer a dizer, primeira coisa que vem exposta. Que vem exposta, né? Então as técnicas estão todas mais centradas em cima do tratamento da região da face ou do corpo como um todo? Como que é isso? Hoje já temos uma opção de tratamento do corpo como um todo. Você tem, obviamente, na face para reverter os sinais da idade, como as rugas, as manchas, a flacidez, a papada de pescoço, mas o corpo não fica atrás quando se pensa na redução de medidas, na gordura da gordura localizada, das estrias, flacidez, é um pacote muito maior. E quais são as técnicas, basicamente, que existem, por exemplo, no caso de estrias, no caso de flacidez, quais são os produtos e como isso deve ser tratado? Lógico que deve sempre ser procurado um profissional com seu gabarito, mas para que você possa dizer para o público que queira aprender um pouquinho sobre esse tema. Com certeza. Inclusive, tratamento de rugas, flacidez e estria, eles têm muitos pontos em comum, porque todos eles focam a aumentar a produção de colágeno da pele. Então, o colágeno ele acaba sendo uma proteína estrutural, a qual ele vai dar amparo para a firmeza do tecido, seja o preenchimento para as rugas ou para complementar o distanciamento de uma banda a outra, evitando a estria. E hoje a estria, a flacidez e a ruga de forma precoce acaba sendo um novo mal da sociedade. Sim. Uma vez que um dos exemplos que favorece a ruptura desse colágeno, Roberto, é a presença de açúcar. E hoje a alimentação ela está muito rica em açúcares. Se o pessoal de casa para lembrar, por exemplo, da vovó, lembra da sua avó? Ela tinha estrias, pessoal? A sua tinha, Roberto? É verdade, né? As pessoas envelheciam até com um formato do rosto mais liso, né? Era interessante isso. Aquele envelhecimento facial que era natural, notado, né? Natural. Mas hoje, às vezes o pessoal me fala, mas eu vejo o idoso de hoje de 60 anos com um rosto diferente do idoso de 60 anos atrás. Óbvio, a gente tem alguns adventos hoje que, como você disse, preocupa-se bastante com o rosto, como por exemplo o fotoprotetor. Então ele protege da incidência da radiação que é maléfica para o tecido cutâneo. Só que das partes cobertas, onde o açúcar está agindo, a gente também tem todas essas alterações. A estria, a flacidez, a gordura localizada, são ótimos exemplos dessa situação. E para que a gente contribua positivamente, então, para o benefício da pele, a alimentação tem que ser rica em fibras, enfim, quais são as indicações? Certo. A alimentação rica em fibras ela é bem positiva por conta de favorecer todo o trato gastrointestinal. Então ele não fica constipado, parado e acumulando uma carga muito grande de toxinas. Sim. Precisamos ter um bom balanceio entre essas fibras de perfil solúvel e insolúvel, inclusive para depois, num segundo momento, favorecer toda a nossa carga bacteriana intestinal. Sim. A pele vai refletir a qualidade de como que está esse organismo. Então, óbvio, o primeiro ponto é você trabalhar em cima da prevenção. Então, com uma alimentação regular e cosméticos que ajam de forma preventiva, como, por exemplo, hidratantes, antioxidantes e fotoprotetores. Só que, eventualmente, teve alguma lesão, alteração ou os sinais do tempo não tem como apagar por completo, certo? Sim. Então, entre os novos recursos e técnicas em cima dessas alterações. Pode-se dizer que essas hidratações, digamos, mais tradicionais, não necessitam de uma prescrição médica, vamos dizer assim, um hidratante normal desses
obviamente de marca reconhecida Certo. e fabricados sobre a responsabilidade da Anvisa e tal. Esses produtos podem ser utilizados sem contraindicação? Há alguma contraindicação? Como que isso funciona? É até bom você comentar, Roberto, porque cosmético, ele sai do perfil prescrição convencional. Segundo a Anvisa, o cosmético é um produto de vendagem livre. O que vai diferenciar a capacidade de trabalho, inclusive, desse cosmético, é o que a Anvisa classifica como sendo ou um cosmético grau 1 ou um cosmético grau 2. Cosmético grau 1 é aquele que não promete eficácia e ele é considerado pela agência regulatora como um cosmético de baixo risco. O hidratante convencional é um exemplo desse perfil de cosmético. Sim. Já o grau 2, ele promete uma eficácia. Então, aquele produto para o clareamento, para tratar uma ruga, uma celulite, e a Anvisa já classifica ele como sendo um produto que existe algum risco. Por apresentar algum risco, porque ele vai alterar algum mecanismo fisiológico. Ou seja, ele é um medicamento nesse caso, digamos. Praticamente. Porque se ele está alterando... Altera. Só que hoje a gente vai até aquém. A Anvisa, ela classifica só o cosmético como sendo 1 e 2. Sim. A gente tem uma subclasse com um nome comercial que é o chamado dermocosmético. Esse que gera muito confundimento às vezes porque ele fica com um parecer de prescrição, mas não deixa de ser um cosmético, portanto continua sendo um produto de vendagem livre. Sim. Só que é um produto que às vezes tem mais eficácia no tratamento da pele do que alguns medicamentos. Olha. Hoje já temos alguns clareadores que, se comparados com o medicamento tradicional de atividade clareadora, que é a hidroquinona, a 2%, eu tenho ativos cosméticos que conseguem promover um clareamento até 6 vezes mais intenso do que do próprio medicamento. Nossa. Então é uma nova classe com alta tecnologia, a qual está disponível no mercado, só que demanda, sim, de uma boa orientação profissional, maneira certa de armazenamento e uso, para que não ocorra nenhum desvio. Sim, sim. E os centros de desenvolvimento disso estão... Quais são os países que são top de linha? Que estamos importando, estamos fabricando aqui? Como é que está o Brasil nesse cenário? O Brasil, ele tem uma linha de desenvolvimento muito grande. Ele segue tendências. Não somos geralmente os grandes criadores. Sim. Copiamos bastante Estados Unidos, a Europa como um todo e o Japão. O Japão tem um centro de desenvolvimento cosmético muito grande. Então, esses 3 seriam os nortes a qual o Brasil também acaba seguindo. Só que o Brasil ele precisa muito de desenvolvimento interno ou mesmo adaptação dessas formulações. Porque somos tropicais, né? Sim. Quer dizer, comparar com um cosmético da Alemanha que faz menos 10 graus, né? Deve ser um pouco diferente, né? Minha prima morou lá na República Tcheca, quando ela trabalhava na P&G, e ela falava que quando eles queriam colocar comida para esquentar, colocava-se na geladeira. Porque fora dela era menos 10, menos 15 graus, então para esquentar estava na geladeira. Foi na geladeira. A pele apresenta necessidade diferente frente a essa opção de tempo, umidade. Mesmo o Brasil, que é continental, Sim. Às vezes o produto que é desenvolvido para a região Nordeste, ele não atende às características do produto da região Sul. Sim. E vice-versa. E pessoas como eu, assim, com esse perfil africano, bem moreno, com assim, certeza. Né? Que cuidados adicionais são necessários? E são 2 pontos do extremo, e o Brasil apresenta os 2, certo? Eu tenho a pessoa bem clarinha e eu tenho a pessoa bem escura. A pessoa clara, ela geralmente vai apresentar os primeiros índices de flacidez da pele, rugosidade, os decaimentos da idade como um todo, Sim. que o negro não apresenta. É interessante isso, né? A melanina dele o protege. O protege. E ao mesmo tempo o negro apresenta um problema muito mais rápido do que o branco. Ele tem uma chance, uma tendência muito maior de manchar. Como ele produz melanina, o corpo dele Sim. é especializado, às vezes qualquer ferimento, uma lesão, uma picadinha de inseto eu tenho gera um amigo mancha. negro e ele é verdade, agora estou me lembrando, é isso daí mesmo. Então a gente tem procuras diferentes, Sim. segundo o fototipo, que é a coloração da pele, Sim. e regiões. Tudo isso tem que ser adaptado. E temos que ter cuidados por conta de câncer de pele também, né? Que eu acho que a incidência é muito maior para as pessoas claras. Né? A nossa exposição hoje aumentou significativamente. É uma menor proteção por conta da camada de ozônio. O índice de radiação está cada dia maior e o Brasil ele tem um dos índices maiores. Quando eu estava fazendo, por exemplo, meu estágio na Itália, lá eles têm como os nossos na rua de horário. Sim.
Mostra também qual é o índice de radiação ultravioleta. Aqueles relógios, os relógios. que informam a temperatura, o horário e tal. Informa a temperatura, dia, hora e índice de radiação. Índice de radiação Mas lá eles falam a verdade ou são os como aqui que Olha... aqui está sempre dizendo assim, qualidade do ar razoável. Razoável. Mas é que o nosso razoável, nosso índice de razoável é diferente da Organização Mundial da Saúde. Sim, sim. Então o índice brasileiro aceita níveis muito acima do que o da organização indica. É verdade. Lá é uma escala padrão, como se fosse temperatura. Sim. Os índices, por exemplo, lá no inverno deles, atingem 2, 3 e no verão o índice de radiação varia de 8 a 9, em alguns países chega até 10. Aqui o nosso índice no inverno está de 8 a 9, o perfil do verão deles. Chega essa nossa época do ano com primavera praticamente, já está estourando a escala nos 11, 12, verão 14, que é o topo da escala o tempo todo. É muita incidência de radiação. Sim, e temos que ter cuidados então adicionais por conta Com certeza. desse fato. E as luzes assim artificiais também impactam Sim. Temos que ter cuidados em casa também? Passou o filtro solar para vir trabalhar hoje? Fala a verdade. Não. Você em casa, você lembrou? Você está em casa, está na frente do computador, lembrou de passar fotoproteção? Essa luz, Roberto, essas luzes todas, elas emanam também radiação ultravioleta. E tem que ser todo dia, então? Todo dia. Tão importante quanto escovar os dentes, tomar banho. Ele tem que entrar na nossa rotina convencional. Engraçado, essa cultura não foi transformada ainda, não. Né, Rafael? Quer dizer, é um caso de saúde pública, vamos chamar assim. E esse tipo de informação não faz parte dos médicos, os comentários, a televisão, as questões de saúde. Você tem alguma explicação para isso? Olha, eu acho que o primeiro órgão que deveria entender isso é a nossa Agência de Vigilância Sanitária e o nosso Ministério da Saúde como um todo. Porque eu acredito que o fotoprotetor deveria ser um produto isento, inclusive, de arrecadação de impostos, justamente porque é saúde pública. Sim, lógico. Ele gera uma imensidade de problemáticas a qual isso deveria ser colocado e entra numa cadeia. Sabe a criança que está lá no prézinho, está na escolinha, que todo mundo cobra, traz a pasta de dente, traz a escova. Por que não? Traga o filtro. O filtro. E com que regularidade tem que ser utilizado? 1 a 2 vezes ao dia? A média de reaplicação da grande maioria dos produtos é de 2 a 3 horas, porque ele vai perdendo a força de proteção. Então, a cada 2, 3 horas, ou quando você entrou na água, praticou uma atividade física, ele precisa ser reaplicado. Mas eu estou falando no dia a dia, no trabalho, quer dizer, estou caminhando na rua e tal, naturalmente se eu tiver com os braços cobertos não é necessário, então eu passo nas mãos, no rosto e no pescoço. Toda a área exposta. Na área exposta, certo? E depois de 2, 3 horas... Lembre-se da orelha, lembre-se do pescoço, porque são áreas expostas que a gente às vezes esquece. Lembre-se de cuidar do rosto e o pescoço como um todo, e a orelha. E as mãos, como você bem mencionou. Todas elas devem ser protegidas. E é estranho porque às vezes as pessoas têm as mãos envelhecidas e o rosto não, fica algo meio, ou vice-versa, né? Fica algo meio impactante, né? E eu lhe digo mais, hoje essa evolução já está tão aquém que existem roupas com fotoproteção embutida. Olha, aonde? Com filtro solar na própria roupa. Então você vai na vestimenta, são camisas que têm filtro para proteção solar. Então eles filtram cerca de 95% da radiação. Puxa. É uma proteção realmente que é o ponto, que é o futuro. Todas as nossas roupas deveriam ser devidamente pensadas para a proteção do nosso organismo. Sim, não só para embelezar, mas também para contribuir para o bem-estar, né? Fala um pouco sobre o microagulhamento, o que é esta técnica? Explica um pouquinho é uma novidade? A técnica de microagulhamento é uma febre, inclusive, atual hoje no mercado, que muitas artistas, inclusive, publicarem seus perfis. Então, tem Kim Kardashian fazendo foto de microagulhamento, tem Regina Duarte. Atualmente, todas elas, além de subir para o seu perfil, Luciana Gimenez regularmente coloca suas sessões de microagulhamento. Porque você faz com alguma frequência isso? É uma acupuntura, assim, digamos assim? Uma frequência não tão grande quanto e não tão agradável quanto. Porque a acupuntura você faz aquela lesão mínima para chegar no resultado. O desconforto é um pouquinho maior aquém da ação anestésica. Sim. Porque a ideia é eu trabalhar, por exemplo, eu trouxe aqui alguns pontos para mostrar desse microagulhamento. Um dos recursos utilizados para esse microagulhamento, Roberto, são, por exemplo, esse rolinho
com agulhas. Sim. Esse daqui ele chega a ter uma média de 540 a 600 agulhas. Você perfura a pele. Você passa o rolinho como se estivesse Passa o pintando rolinho, uma justamente, parede, assim, é isso? igualzinho. E nessa ação, ele vai fazendo micro lesões no tecido. Não tem nenhum produto químico aí, é só agulha. Só a agulha já traz benefício por si Só só, traz- mas você pode realmente associar a produtos cosméticos. Tá. E o que acontece? Ao cortar a pele, você força o tecido a se regenerar e cicatrizar. Ah, ok. Então, você Ok. forçando ele a cicatrizar, ele vai criar um novo tecido. Portanto, fibras vão ser reparadas, fibras de colágeno, fibras de elastina, fibras de sustentação como um todo. Então, você reorganiza esse tecido. Se colocar produtos cosméticos que favoreçam, o resultado é ainda melhor. Fábio, nós temos uma imagem, né? Você poderia colocar no ar, por favor? Isto, que vem a ser esta... Está perfurando o couro cabeludo da... Aí é uma do das paciente? ações possíveis onde a terapia capilar, por conta da lesão gerada pela agulha, neste caso é uma haste de polipropileno, faz com que criem-se novos vasos sanguíneos. E esses novos vasos sanguíneos fazem com que mais nutrientes chegue à área do couro cabeludo. Com isso, o fio encorpa, ele ganha volume e aumenta em números. Associando aos produtos certos, Aí melhora. é só, no caso, para que nasçam novos fios de cabelo, é novos isso? fios. Tá perfeito. Quem está perdendo volume, densidade capilar, pode trabalhar com essa, que é uma das técnicas para tratamento da alopecia. Obrigado, Fábio. E quais são esses outros São outras equipamentos? formas de induzir. Eu tenho o roller. Existem hoje a opção de trabalhar com alguns produtos que são esses dermógrafos. Tá? Os dermógrafos são de vários tipos, eles são como os equipamentos de tatuagem. Só que nesse caso, mais sutis para fazer aquela sobrancelha definitiva, a chamada micropigmentação. Sim. Então você trabalha só que sem pigmentos, você não quer atingir a pele, o tecido, você quer só lesionar com agulha para favorecer formar novas fibras, a cicatrização. Se você pega alguma das alterações que a gente tem com a própria estria, a estria foi uma ruptura, Roberto, que a pele teve. Então as fibras estavam primeiramente ancoradas dessa posição. Por conta de um estiramento, muito provavelmente pelo crescimento mecânico, ou seja, engordou, cresceu demais o estirão de crescimento, ganhou massa muscular, aquele tecido sofreu pressão, rompeu-se. Só que rompeu-se por baixo. Por cima, a pele está íntegra. Mas por baixo você tem um espaço vazio. É o que a gente classifica, inclusive, como uma cicatriz atrófica. Tanto é que se você abre a estria, você vê que ela dá uma afundada. Você tem que preencher. Você tem que preencher. E isso é uma microcirurgia, então, digamos não assim? chega a ser uma microcirurgia porque não é uma técnica cirúrgica. Sim. É invasiva, sim, mas não cirúrgica. Tanto é que você pode fazer numa clínica convencional, com profissionais, obviamente, Sim, capacitados e Mas seguindo a biossegurança. Mas qual é o procedimento? Quer dizer, você injeta um produto? Não se utiliza para injetar diretamente. A ideia é a seguinte, romper. Rompeu-se, vai gerar um quadro de cicatrização e reparação. Sim. Só que como eu rompo por baixo e gero um monte de microfissuras na superfície, microlesões... Que ficam aparentes? Ficam. Elas só começam a retrair 30 minutos depois do procedimento de agulhamento. Sim. O tecido ele cria como se fosse uma peneirinha. Você entra com o cosmético, você favorece a permeação. Ah, A permeação perfeito. aumenta em até 300 vezes mais pós um agulhamento. Puxa. Então, se você já tinha um ativo que era para, por exemplo, promover a redensificação, ele vai entrar 300 vezes mais processo pós-microagulhamento. E com isso as melhoras são indiscutíveis. Rafael, quando que... lógico que tem o momento em que uma pessoa, homem ou mulher, decide procurar um profissional do seu gabarito, é o momento que há um incômodo emocional, vamos classificar assim. Mas há um momento em que isso deva ser feito por uma questão de uma decisão no campo do médico, digamos assim, ou seja, quando a fissura está demais alastrada, como é que você pode orientar o público com relação a isso? Qual é o momento em que eu devo te procurar? O momento vai depender do que atende sua necessidade, porque vamos dividir bem, eu tenho um momento de agulhamento estético, onde a gente trata disfunções não patológicas. Sim.
E eu tenho o momento de ação médica propriamente dito, onde às vezes, por exemplo, no caso de uma queimadura com o tecido já cicatrizado, tem uma retração da cicatriz tão grande Sim. que eu preciso de uma ruptura além da normalidade. Então, é uma técnica, por exemplo, feita com anestesia por infiltração. É o profissional médico habilitado e capacitado que vai fazer. Sim. Mas às vezes eu não estou num ponto tão grave. Mas eu tive, por exemplo, um paciente que foi tratar as cicatrizes de acne. Ele foi um adolescente acneico e o rosto marcou muito por conta disso. E o que aconteceu? Ele chegou, fomos tratar o rosto como um todo. É um pouco desconfortável, mas nada impossível. Tratamos com agulhamento. Ele até reclamou um pouco que sim, que foi desconfortável, que doeu, mas ele falou algo que realmente mexeu comigo no pensar. Ele falou, olha, a técnica pode doer, deu um desconforto, mas me dói muito mais quando eu olho no espelho. Então, você vê como mexe com esse emocional. Então, o tempo de procurar o profissional, então, é o espelho que define, digamos assim, no sentimento interior. Em algumas né? disfunções, sim. Sim. Mas o caso dele, até é bom os pais vendo, acompanhar, quadro acneico. O ideal é não deixar um quadro acneico evoluir a ponto de formar uma cicatriz. Sim. Então, talvez se ele tivesse tratado logo no começo, ele não precisaria vir ao extremo do reparo da cicatriz. Como as mulheres são mais envolvidas com esse tipo de procedimento, as meninas devem... tem algum cuidado que elas devem tomar, alguma procedência, já que tem esse problema de ruga, de espinha e de outros problemas? Ah, sim. A técnica de agulhamento é para ser realizada com pele íntegra. Se ela está com uma espinha, o que a gente chama de acne ativa, a técnica fica contraindicada, porque a acne é uma contaminação bacteriana. Sim. Você romper bactéria dentro da pele pode gerar uma infecção Sim. e espalhar para o corpo então inteiro. Então não deve cutucar e fazer Não. esse tipo de não deve. procedimento. Esse paciente não está apto, não apresenta condição para essa proposta de tratamento. Bem como algo que eu acho importantíssimo a gente ressaltar é que trata-se de agulha, certo? Sim. Trata-se de uma lesão. Também não é um método para ser feito em casa. Certo. Tem muita gente que às vezes consegue comprar o equipamento via internet e realiza o procedimento em casa sem as normas de biossegurança, técnicas de aplicação e corre o risco de infecção, corre o risco de gerar alguma lesão irreversível. Quantos anos você estudou? A técnica de todo esse seu tempo de... Eu já tenho 10 anos de formado, de atuação, mas no cosmético eu já estou há 15 anos. Então você que está em casa, não se arrisque, né? Com 2 ou 3 dias de leitura no Google a tomar uma atitude menos feliz com relação a tratar do seu corpo, né? Claro. Rafael, eu gostei bastante dos seus esclarecimentos. Eu acho que meu caso também tem cura, né? Tô com certeza. Já estou imaginando um monte de propostas de tratamento para você. Eu vou lá, depois eu volto aqui para dizer, olha, deu certo. Deu certo. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado você pelo convite. Espero que você retorne uma outra oportunidade para que a gente possa desenvolver um pouco mais e colocar o seu conhecimento a serviço do público. Vai ser um prazer. Obrigado, pessoal. Portal Sustentabilidade, Programa Sustentabilidade encerra aqui mais um tema e voltamos na próxima semana. Um grande abraço.